Olá, amigos da TV Atual. Este é o programa Roda de Fogo. E o nosso convidado hoje é o professor Oderlan, diretor de escola, militante do Partido dos Trabalhadores desde 1989, provável pré-candidato do Partido dos Trabalhadores para a eleição de 2020. Mais detalhes você vai ter com a gente. Fique com a gente. Oderlan, muito obrigado pela presença. Obrigado, Márcio, pelo convite. É um prazer estar aqui. E já vamos mandando a bola para Adilson Oliveira. Obrigado aí, Adilson. É com você. Obrigado, Márcio. Obrigado, amigas e amigos da TV Atual. Boa noite, professor Oderlan. Boa noite, Adilson. Oderlan, gostaria de falar sobre um projeto que foi aprovado pelos vereadores de Taboão da Serra e depois houve uma polêmica e depois veio o veto a pedido dos vereadores ao prefeito Fernando Fernandes, depois da pressão dos professores, entre os quais o senhor. O projeto Escola Sem Partido não vem ao encontro dos pais e mães que podem ter a preocupação de que os filhos tenham as disciplinas de maneira correta, sem viés ideológico, partidário? Boa noite, Adilson. O próprio nome do projeto já é bem complicado, Escola Sem Partido. Já induz, né, a família a entender que vai ter alguma ideologia partidária. Se você leu o projeto que os vereadores escreveram e depois aprovaram, dentro dele não toca dentro desse assunto. Ele proíbe algumas coisas com relação ao professor conversar, por exemplo, dentro de uma aula de ciências, sobre a questão da sexualidade, mas não da sexualidade no termo que não seja de aprendizado, da criança conhecer o seu corpo, da criança saber o que está entendendo. Esse projeto, ele traz para o professor uma forma de tolir a expressão, de levar o conhecimento realmente para o aluno. Foi muito triste, lamentável que os vereadores pudessem aprovar essa lei aqui, sendo que, questionado várias vezes, alguns deles que a gente conseguiu conversar, muitos deles justificaram que estava dentro de um pacote e acabou não lendo o projeto de direito. Isso é complicadíssimo. Organizamos, juntamente com várias outras lideranças de professores, para combater e discutir, pelo menos, o porquê da aprovação desse projeto. O senhor não entende que os pais podem ter a preocupação, eu insisto na pergunta, de que o filho dele possa ser alvo de um aprendizado por parte de um professor de esquerda, por exemplo, trazer uma discussão de forma manipulada, distorcida, para privilegiar a sua corrente de pensamento, a sua corrente ideológica, o seu partido político, por exemplo? Não, não creio. Até porque, por exemplo, dentro de Taboão da Serra, é tão equivocado a aprovação do projeto, porque nós atendemos 90%, se não for 99%, da rede, através da educação infantil e através do ensino fundamental 1, que é de 5 anos até 10 anos de idade. Nós temos apenas 3 escolas no município que atendem jovens e adultos, a EJA à noite, no qual eu dou aula à noite. Eu sou professor efetivo da rede. Trabalho como diretor no Estado durante o dia e à noite, 3 vezes por semana, eu trabalho. No Aracide Abreu Pestana, por exemplo. Eu leciono geografia. Dentro do conteúdo que a própria prefeitura tem o material, traz lá para eu discutir dentro da geografia, por exemplo, o direito à moradia. Traz para eu explicar para os alunos, dentro do conteúdo, como funciona o legislativo. E assim, nós temos responsabilidades. E se acontecer alguma coisa dessa forma que você está dizendo, o pai denuncia, vai ser apurado e o professor sofre uma punição de investigação com relação a isso. Ok. Davi da Silva, é com você. Obrigado, Oderlan, pela presença. Você está há 30 anos no partido aqui em Taboão da Serra. Então, você acompanhou toda essa movimentação do partido se preparando para dividir o poder, ou compartilhar o poder em 2004, na gestão do prefeito Evilásio. Que
avaliação você faz dessa temporada em que vocês ficaram na prefeitura, dividindo a administração com o Evilásio? Boa noite, Davi. Nós tivemos, a partir desse período, foram 2 mandatos, no qual nós tivemos a professora Márcia como vice-prefeita, né? Tivemos 2 vereadores nessa época, e foi feito, né, essa parceria entre os partidos, onde muitas coisas contemplavam o que nós defendíamos. Inclusive, no primeiro momento, foi implantado o orçamento participativo, as relações com o governo federal, no qual o partido conseguiu trazer muitos recursos para a canalização dos córregos, para regularização fundiária, né? Foi bastante importante. Penso que o partido, enquanto todo, colaborou bastante para que, naquele período, principalmente no primeiro mandato, nós tivéssemos um avanço grande na cidade com relação a melhorias. Esse balanço positivo que você faz, ele destoa de uma carta que o partido lançou em maio de 2012, onde vocês falavam textualmente que, com todas essas conquistas, o PT não teve o devido reconhecimento por parte do núcleo do poder. Isso é o que foi falado explicitamente numa carta aberta, quando o partido se propôs a lançar um candidato. Depois tem uma segunda parte, nós conversamos depois. Mas com relação a essa carta aberta, foi uma avaliação completamente negativa, se colocando inclusive como vítima de falta de reconhecimento, o teu partido. Então, como eu lhe disse, né, a avaliação com relação a estar junto e para a administração, e quando se toca nisso, o benefício que teve para a população foi boa. É uma avaliação que eu, Oderlan, faço, no qual os recursos do governo federal, as parcerias e as ideias que tivemos junto com esse governo. Tanto é que você cita aí 2012, né? No decorrer do tempo, talvez tenha tido esse desgaste. Nós tivemos participação dentro do governo, com algumas secretarias, e muitos membros do partido, em determinado momento, nós tivemos assim 2 secretários na cidade que eram filiados ao partido, mas não eram do município, né? Nós tivemos a Ângela Amaral, que era secretária de habitação, nós tivemos o de obras, o Ricardo, né? Nós não os conhecíamos, né? Eles estavam filiados, eram de relação do próprio prefeito e que vieram colaborar dentro da gestão. Adilson Oliveira, com você. Oderlan, eleições municipais em 2012. O PT estava para ter uma candidatura própria, o Wagner Eckstein, à Prefeitura de Taboão da Serra, em 2012, e depois o partido municipal, o Diretório Municipal, recebeu uma imposição do Diretório Estadual para abrir mão da candidatura para apoiar o candidato do PSB, o então o empresário Aprígio, então um candidato do PSB. O senhor foi contra o PT ter aberto mão da candidatura própria? Veementemente contra, né? Penso que nós tínhamos que ter lançado o nosso candidato naquele momento. Nós tínhamos uma conjuntura favorável para isso. A solicitação da estadual foi de encontro com outras conjunturas. Para o PSB, isso é sabido de todo mundo, para o PSB abrir mão da candidatura e apoiar o Fernando Haddad em São Paulo, pediram algumas coisas de 7 cidades. Inclusive, uma delas era em Taboão da Serra, o Partido dos Trabalhadores apoiar o candidato do PSB, porque eu acho que na época o PSB, a maior cidade que o PSB administrava dentro do estado de São Paulo era Taboão da Serra, né? Em termos de orçamento e tudo mais. Está na Grande São Paulo. Então era importante para aquele partido, naquele momento, manter, né, essa hegemonia aí dentro da cidade, manter esse poder local. Nós, enquanto diretório, executiva, conversamos dentro da estadual e se manteve dessa forma.
né? Chegamos até a lançar a candidatura do Wagner em parceria com o PV na época. Mas o senhor se manifestou de forma veemente, de que o senhor era contra, porque também foi uma imposição, foi uma ordem que partiu do núcleo nacional do partido. O Lula, inclusive, foi uma das pessoas que defenderam que o partido em São Paulo, na região metropolitana, abrisse mão para apoiar outras candidaturas. O senhor vê um direcionamento do Lula e outras figuras de forma equivocada em relação a Taboão, né, naquele momento? Não vejo assim essa ordem, como você falou. Nós podíamos ter, de certa forma, mantido, né, a candidatura e verificar como ficaria. Nós somos a estadual executiva, fui junto com o grupo, fui contra, né, a essa negociação da estadual, e para nós, em Taboão da Serra, naquele momento, foi muito ruim. Porque nós tínhamos um candidato potencial, né, nós tínhamos uma conjuntura favorável para ter um sucesso até naquela eleição, e infelizmente não foi, por conta dessas conjunturas que foram feitas com o Estado, com a estadual. O senhor atribui ao Lula este erro de estratégia? Não, porque não foi o Lula que direcionou, foi o grupo. Pousou foto com a Aprígio para tentar demonstrar um apoio do Lula, transferiu. Mas não foi uma decisão do Lula, foi uma decisão do diretório estadual, que é um colegiado da executiva da estadual, com o pedido. Davi da Silva, com você agora. No dia 29 de maio de 2012, Taboão vivenciou um episódio que o PT dizia que não ia acontecer mais na cidade, que era o autoritarismo, o coronelismo, e houve uma exoneração, teve um verdadeiro bonde dos exonerados, você estava no meio, 55 pessoas colocadas para a rua, de uma forma até sem qualquer tipo de remissão, exceção feita, isso que acontecia nos bastidores, e o partido ficou silente. O que aconteceu com o PT? Soltou um documento com toda uma análise de conjuntura, olha, nós temos candidato, temos potencial. E depois vocês foram para a rua com o olho roxo, como se não tivesse apanhado, né? Como se realmente não tivesse havido esse coronelismo por parte de Evilásio de botar. Inclusive a Márcia, eu me lembro que ela ficou sem motorista, ela ficou sem secretária. Houve um ato flagrante de coronelismo aqui em Taboão e o partido ficou, tipo, entendeu? Suave na nave, como se diz aqui na quebrada. E isso teve reflexo, logicamente, na própria composição do partido na Câmara, que acabou fez um vereador que acabou provando que não tinha muito a ver com o partido, que larga o partido no meio do caminho. Então, esse tipo de postura é corrosivo ao partido também. Você concorda? Concordo. Concordo com você. E, dentro dessa análise toda, você está articulando uma pré-candidatura a prefeito para o ano que vem. Mediante esse passado recente, vocês voltariam a conversar com o PSB, com o Evilásio, pelo mal que isso causou à vida partidária aqui? Veja só, nós tivemos a última vez um candidato próprio, em 2000, que foi a professora Márcia e a Mônica como vice. Desde a eleição passada, eu, pessoalmente, tenho conversado com o partido que nós necessitamos e precisamos ter uma candidatura própria, até porque Taboão da Serra tem 2 turnos desde a eleição passada. Né? Não sei se pode mudar alguma coisa nesse momento, mas hoje, antes de vir para cá, eu abri o TRE e verifiquei que não tem obrigatoriedade em Taboão de ter de ter todos os eleitores cadastrados digitalmente. Então, para 2020 ainda não tem essa decisão do TRE. Eu penso e tenho discutido dentro do partido que nós temos que ter candidatura própria nesta eleição, porque já tem aí 4 gerações que nunca viu uma campanha do PT municipal aqui. Adilson Oliveira. Só para completar, porque a pergunta não foi respondida. A pergunta é especificamente a experiência partidária e administrativa que vocês tiveram com o PSB aqui em Taboão da Serra. E agora o partido pretende, depois de 19 anos, lançar um nome próprio.
Na composição de forças de centro, ou um pouco mais a centro à esquerda, o tipo de conversa que você teria com o PSB, passava pano nisso ou tem que cobrar essa fatura? Eu não posso responder pelo partido como um todo, porque lá nós decidimos as coisas dentro de um coletivo. O Como uma voz ativa, como uma pessoa que tem voz dentro do partido, você pode responder. Nós, né, eu, dentro do partido, tenho defendido que a gente tenha a candidatura própria. Se tiver uma coligação com outro partido, a composição é para compor e não para assumir a chapa. Adilson, agora sim então. Adilson Oliveira. Aderlan, ainda voltando à questão do projeto Escola Sem Partido, depois da sinalização dos vereadores de que pediriam o veto ao prefeito Fernando Fernandes, um grupo de professores, muitos ligados a partidos de esquerda, inclusive o senhor, fez uma manifestação na Câmara, mesmo depois do veto já sinalizado. Um vereador, inclusive aqui da região de Embu das Artes, Luiz do Depósito, viu aquele vídeo em que os senhores marcharam, fizeram uma marcha fúnebre de fora para dentro do plenário da Câmara, perguntando o seguinte, de forma irônica: qual destes manifestantes aí são candidatos em 2020? Eu pergunto, foi uma manifestação oportunista? Não, em hipótese alguma. E a manifestação, nós fizemos, junto com os professores, se a lei não tivesse sido vetada e se o prefeito não tivesse capitalizado da forma que o fez, os professores parariam naquele dia, porque o sindicato já tinha protocolado na prefeitura que naquela data os professores estariam parando por conta disso. E nós tínhamos feito uma inscrição para usar a tribuna, justamente para conversar, para questionar os vereadores sobre a aprovação da lei. A marcha tinha um caixão simbolizando lá, e estava escrito Tribuna Popular, era a mostra da Tribuna Popular. Por quê? Fiz a inscrição na quinta-feira anterior, quando foi na segunda-feira, às 20h05 precisamente, recebi um telefonema do funcionário da Câmara avisando que eu não poderia usar a tribuna, porque já tinha inscritos suficientes e que eu poderia usar a tribuna numa outra sessão. Eu falei para o funcionário que era mentira, porque quando eu fiz a inscrição, eu me certifiquei se tinha mais alguém inscrito. Ele havia dito para mim que não tinha, que eu era o primeiro que estava fazendo a inscrição. E a inscrição é protocolar, você sabe. Você tem que preencher um documento, tem que deixar xerox do RG, você tem que deixar xerox do comprovante de residência, você tem que deixar uma xerox do seu título. Aí falou que tinha mais inscrição no gabinete, então eu não sei como é que funciona aquilo. O que aconteceu, Aderlan, na sua avaliação? Toliram a palavra porque o tema era muito polêmico e tinham 3 professores inscritos para falar e questionar a respeito. Pode Silva, sua vez. Em 2004, na plataforma do PT, uma das propostas era eleição direta para diretor de escola. Por que isso não vingou e se você pretende retomar essa bandeira em uma eventual pré-candidatura tua? Não vingou porque o partido não era o prefeito da cidade. Era um primeiro estágio, né? Hoje eu penso que nos municípios, principalmente em Taboão da Serra, nem seria mais uma eleição de escolha para os diretores, mas sim um concurso público para a efetivação do profissional. Adilson Oliveira. Aderlan, 2016 agora, né? O PT decidiu novamente apoiar a Prígio para candidatura a prefeito, só que não foi um apoio unânime. O senhor ficou contra mais uma vez, inclusive havia apresentado o nome para ser candidato a prefeito pelo PT. Porém, o então presidente, Wagner Eckstein, disse o seguinte: a maioria achou que neste momento, naquele momento, o melhor caminho, o mais viável para o PT avançar na cidade é através da coligação com o PSD, né, que era o partido do Aprígio à época. Então, isso foi a análise, essa avaliação do Wagner. Foi uma avaliação equivocada? Foi equivocada. Tanto é que não elegemos nenhum vereador, né? Inclusive, o Wagner, infelizmente, não foi eleito naquela eleição, que é uma pessoa com uma qualidade política
grande. Fui contra, fizemos uma discussão durante 6 meses dentro do partido, e essa decisão foi no encontro municipal. E dentro do encontro municipal, ninguém abriu mão, eu mantive a minha postura que o partido precisa, e precisava já na época, ter candidatura própria, por ser uma eleição de 2 turnos, por estar desde 2020 sem candidatura própria, que nós teríamos que ter. O que aconteceu? Nós perdemos por 6 votos. Ok, nós vamos agora ter que, nós já chegamos aos nossos 30 minutos, passa rápido, mas nós vamos dar uma esticadinha ainda, Adilson. Eu queria só complementar para o Oderlan. No mesmo momento, naquele momento, o Wagner fez uma avaliação de que o PT, ou melhor, disse que o PT teria 8 candidatos a vereador e que o partido teria, com esses candidatos, cerca de 8.000 votos. Olhando aqui, fazendo uma conta rápida, acho que não chegou a 5.000 votos. O partido, o PT em Taboão da Serra, é um partido nanico? Não, é um partido que já teve a vice-prefeito 2 mandatos, teve vereadores, 2 vereadores, já teve presidente da Câmara. Não é um partido nanico. Por isso que eu insisto que temos que ter uma candidatura própria. Porque se você não tiver uma candidatura própria, automaticamente as pessoas querem votar no partido, mas não tem um candidato. Então isso vai dificultando, né? A discussão interna no momento nossa é essa agora. Babi da Silva, sua vez. Eu acho que o eleitor tem todo o direito de se sentir ressabiado, né, mediante o que aconteceu em 2012 com o partido, e também essa intervenção direta do ex-presidente que se encontra preso, porque nós vemos o que aconteceu com a candidatura lá em Recife, né, com inclusive uma figura histórica da política pernambucana, que eles mataram a campanha da moça lá, da neta do Miguel Arraes. Em Minas Gerais também teve esse tipo, né, de coronelismo. Então, é o partido que tem um discurso para a rua, né, de combater o autoritarismo e essas atrocidades eleitorais, mas, ao mesmo tempo, faz esse tipo de subterrâneo e vai matando candidaturas. Então, a pergunta direta para o senhor cidadão Oderlan Pereira de Souza. O PT vai ter candidato, e se não tiver candidato, você se pronunciará de forma nítida, clara, com relação a isso, ou vai engolir a chumbada e tocar novamente, igual que aconteceu em 2004, 2008, 12 e 16? Eu tenho construído dentro do partido, com os companheiros todos, com os filiados, com quem é do diretório, quem não é, para ter a candidatura própria. E justificando, mais uma vez, que uma cidade que tem 208 mil eleitores, que tem 2 turnos, o partido, com a importância que tem nacionalmente, não pode deixar de ter candidatura própria. A minha posição é que o partido tenha candidatura própria. Adilson Oliveira, sua vez. Oderlan, algumas figuras históricas ou emblemáticas do PT em Taboão da Serra saíram do partido e, ironicamente, foram para um campo oposto, ou foram para o partido que era adversário histórico do PT, o PSDB, né? O Wilson do PT, Vanderlei Bressan, né? E outras figuras, e também eu gostaria de falar até do Moreira, que também deixou o partido por conta de uma conjuntura, achando que não ia ter espaço, não ia ter vaga no eleitorado já residual do PT naquela ocasião. Em relação a essas 2 figuras que foram para o PSDB, o senhor diria que Wilson Antônio e Vanderlei Bressan traíram o PT? A palavra é bastante forte, traíram, né? Acho que as pessoas têm um livre-arbítrio para estar confortável ou não, ou buscar o que almejam. E talvez ficar no PT não é o caminho mais fácil para você alcançar o que você almeja. Respeito as pessoas enquanto cada um indivíduo, né? Porque já militei muito tempo com eles. Essa posição de ir para um partido totalmente antagônico ao nosso, eu só lamento, né? Não estão mais no partido,
tenho uma boa relação com eles à distância, até porque eles estão dentro do governo, e eu não tenho muita conversa com quem está no governo, porque eles também não têm conversa comigo. Eu só lamento essa saída deles. Logo que eles saíram do PT, eles entraram no PSDB e logo tiveram cargos importantes na estrutura tucana. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo como essa disputa que o governo tem, né, até de usá-los como troféu, né? Tiramos duas figuras importantes, emblemáticas, que discute bem a política de um partido como o Partido dos Trabalhadores trouxemos para nós. Como eu disse para você, eu lamento por eles, porque são figuras que discutem bem a política, que conversam bem sobre os temas, e foram, por outro lado, por questões únicas e próprias deles. Em relação ao Moreira, em entrevista ao Verbo, ele disse que não convinha permanecer no PT porque ele acreditava que o único candidato que o PT faria seria o Wagner Eckstein e que por consequência, ele estaria fora da Câmara. O Moreira é um representante genuíno do PT? Posso fazer também, usar a mesma expressão. Ele traiu os princípios do PT? Ele já foi genuinamente do PT, hoje ele não é. Né? Na Câmara ele não me representa porque ele está em outro partido, poderia ter continuado dentro do Partido dos Trabalhadores, onde teve sempre todas as oportunidades e possibilidades, né? Tanto é que teve mandato pelo Partido dos Trabalhadores. Tanto é que ele e o Wagner saíram na mesma coligação, e ele foi eleito e o Wagner não. Agora com você, Davi da Silva. Eu acho que já deu tempo, né, para alguma consideração final. Se você fala assim, não há como se usar sem nenhum tipo de constrangimento por ter sido ex-companheiros, né, a questão de trair, né, as pessoas fazem o livre-arbítrio e tal. Mas vai se conformando no país uma mentalidade de que você vai para onde dá. Ao contrário de países com uma democracia mais consolidada, como os Estados Unidos, que é nitidamente, né, partido republicano, partido democrata. E aqui a gente vai fazendo esse sarapatel com maionese, que cada um vai se virando, vai levando o filiado para um canto, para outro, e as pessoas encaram isso, olha, não, eu encontro com ele, eu como pizza, é tudo bem. Não vai ficando uma sacanagem partidária por trás disso daí, e o eleitor não tem direito de falar, esses dois aí, ó, brigam aqui na nossa frente, mas depois não importa o partido, não importa o que o cara assinar, ele vai tocando. Como eu digo para você, eu não tenho a mesma relação com eles que saíram do partido. A relação é amistosa, né? Porque militavam junto, tínhamos as mesmas discussões. Estão num outro campo. Mas isso não significa que eu não vou conversar com a pessoa, né? Sou uma pessoa civilizada, então conversou comigo, eu converso, mas nós não temos, obviamente, a mesma afinidade, a mesma discussão, não frequento a casa deles, nem ele frequenta a minha casa, é uma coisa amistosa. Ok, nós vamos para as considerações finais, o Adilson quer trocar as considerações ou mais uma pergunta, Adilson? Queria fazer só mais um questionamento. Vamos lá. Sobre o Wagner, que foi presidente, uma figura importante do PT. Eu até confesso que eu não sei, vou até perguntar ao senhor, o Wagner continua no PT. Uma pergunta, o Wagner continua no PT? E se continua, o senhor defende a expulsão do Wagner do PT por ter apoiado o Aprígio na última eleição? Vamos lá. O Wagner continua filiado no PT. No período da eleição ele pediu um afastamento e justificou o afastamento porque, para deputado estadual, ele fez esse apoio ao candidato citado. E agora o Wagner ele precisa decidir, de fato, se ele vai ficar no Partido dos Trabalhadores ou se ele vai para outro partido. Porque nós teremos, no que depender de mim, do que depender do diretório, nós teremos candidatura própria. E aí o Wagner precisa decidir esse caminho dele. Eu gostaria muito que o Wagner continuasse no partido, porque é um companheiro de primeira hora. Ok, então.
Já deu, nós não estamos no tempo já esgotado, a entrevista está muito legal, muito bacana mesmo, mas a gente vai para as considerações finais. Adilson, você quer fazer algum comentário? Não, só agradecer a presença do Derlan, agradecer a audiência dos amigos da TV Atual. Davi da Silva? Tranquilo, também agradecer o Derlan e elogiá-lo, né, pela constância e pela urbanidade. É uma obrigação da gente, mas no cenário brasileiro hoje em dia, né, de tanta troca partidária, de tanta falta de compromisso, quando a gente vê um militante histórico, e a gente conhece a história de Taboão da Serra, e sabe que não é fácil. 3 décadas numa trilha. Obrigado. Ok, Derlan, a gente vai te conceder 1 minuto para você ficar com o tema livre, para você passar o seu recado. Ok? Você tem 1 minuto. Tá certo. Obrigado pelo convite. Obrigado aos meninos pelas perguntas todas, ao Paco que está ali atrás. É isso, nós vamos construir para o partido uma candidatura própria. Meu nome está à disposição porque eu tenho combatido isso desde a eleição passada. Então, não dá para eu defender alguma coisa e fugir da raia. Então, meu nome está à disposição do partido. Estamos construindo para que nós possamos consolidar isso para 2020. Agradecer aí todo mundo que está assistindo também e falar para vocês que, com as últimas notícias nacionais, nós vamos provar que a condenação do Lula foi injusta. Ok. Nós vamos chegando ao final do nosso programa Roda de Fogo de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e fique com a gente.